geologia, nas litologias, melhor dizendo, é adequado, ou será que a gente deveria usar algum outro critério, critérios de alteração, né, alteração hidrotermal, alteração intempérica, propriedades de resposta nas plantas metalúrgicas. E aí, quando eu ingressei no mestrado, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu trouxe esse tema, né, essa problemática que eu tinha me deparado na indústria, e a gente definiu, né, que isso realmente seria um tema interessante, e isso que eu desenvolvi. Terminei o mestrado no primeiro semestre desse ano, e vai ser um prazer compartilhar com vocês essas ideias. Jéssica, se eu cair, alguma coisa acontecer, você me manda mensagem aqui, eu estou de olho no telefone, porque isso acontece, isso já aconteceu algumas vezes, e às vezes eu fico falando sozinho aqui, não tenho nem ideia que eu estou falando para ninguém. Mas aí você me manda aqui na hora, que aí eu vejo o que aconteceu. Beleza, pode deixar. Então, falando um pouco sobre a empresa, né, antes de a gente entrar no machine learning e tudo mais, dar uma introdução para vocês, né, o que é a GeoVariances, o que a gente desenvolve. Então, a empresa é a líder global em geoestatística, né? A gente tem uma parceria exclusiva com o Centro de Geoestatística da Escola de Minas, de Paris, que é o berço da geoestatística, na verdade, é onde tudo começou lá na década de 60. A empresa foi fundada em 1986, então tem aí 35 anos, né, de história, de desenvolvimento de software e de apoio a clientes na parte de geoestatística. Temos mais de 40 consultores, né, e desenvolvedores, e temos uma presença global aí, né? A sede da empresa está em Fontainebleau, na França, próximo a Paris. Temos um escritório na Austrália, em Perth, um escritório em Belo Horizonte e também um escritório em Santiago do Chile. Em breve também a ideia é ter mais um escritório lá no Canadá. Com relação ao mercado de clientes, a gente atua no campo da mineração e do petróleo, principalmente, mas também, né, fazemos serviços aí na área nuclear, ambiental, engenharia geotécnica, hidrogeologia, recursos biológicos, etc. Então, como clientes, temos empresas públicas, privadas, consultorias, ministérios, são mais de 500 empresas. E a nossa missão é apoiar a tomada de decisão dos nossos clientes com o uso da geoestatística, né? A gente oferece, então, soluções em software, a gente desenvolve bibliotecas e aplicativos sob demanda, também ofertamos cursos, tanto na parte básica de geoestatística, quanto em funcionalidades do software, e também a gente está aí com um plano de lançar um novo curso em Machine Learning, né, muito a ver com isso que a gente vai falar hoje, mas num nível mais profundo, né, vai ser até, né, vários dias de curso, para abranger realmente, tentar abranger todos os aspectos, não todos os aspectos do Machine Learning, claro, né, porque é um campo vasto, mas a ideia é ser mais abrangente, né, para especificamente a definição de domínios geológicos, né, definição de domínios de modelagem de recursos minerais. E também fazemos aí consultoria e mentoria para os nossos clientes. Então, o que a gente quer é tornar a geoestatística confiável e acessível, né? Muitas vezes, né, pelo menos, né, eu falo por mim, quando eu estava na geologia, né, quando eu estava na faculdade, geoestatística era quase que um palavrão para mim, então nem não sabia de que se tratava. Estatística já era um negócio meio, né, meio indigesto, geoestatística, então era meio que complicado. Mas, na verdade, não é bem assim, não é tão complicado quanto parece, é uma ciência muito interessante, na verdade. E o que a gente oferece como software, né, nós como empresa? O Exatis é o software principal da empresa, né, é o software referência em geoestatística no mercado, e ele é uma caixa de ferramentas, né, para soluções em geoestatística. Temos, né, o Exatis clássico, não sei se, né, quem tiver tudo. É um software antigo, né, como eu disse lá no início, tem mais de 30 anos de presença no mercado, e desde, né, um ano e pouco atrás, a gente lançou o Exatis New,
que é um software mais intuitivo, né? A ideia é justamente tornar a geoestatística mais acessível, e todas as funcionalidades, tudo que era né, já consolidado no Exatis clássico, está sendo migrado para o Exatis New, que vai ser, né, dentro de pouco tempo, a plataforma principal da empresa. Então, temos a edição né, do software para mineração e uma edição também focada no petróleo. E também desenvolvemos aí bibliotecas, inclusive fornecendo bibliotecas para clientes como a Halliburton, a Datamine, ao governo do Canadá, etc. Também temos aí uma dedicação forte em pesquisa e desenvolvimento e inovação. A gente tem, né, parcerias importantes com universidades e centros de pesquisa. Como exemplo aqui, a gente pode citar um consórcio que foi feito para desenvolver um novo algoritmo para estimativa e simulações, o que ofereceu um salto substancial em desempenho de algoritmos aqui de 2018 e 2019, e um outro que eu gostaria um outro consórcio, né, uma outra parceria para desenvolvimento de novas ideias, que eu gostaria de citar esse que foi feito entre 2011 e 2015, em parceria com a Minas de Paris, que deu origem a algoritmos de modelagem, a um algoritmo de modelagem implícita e também um algoritmo para definição de domínios baseado em machine learning, que é o nosso tema aqui de hoje. Então, lançadas as bases, então, né, introduzida a empresa, vamos entrar aqui no tema, propriamente dito. Então, vou falar com vocês aqui qual que é o conteúdo, né, que eu pretendo com esse mini curso. Espero que eu consiga cobrir todos esses tópicos, mas se não, a gente dá um jeito. Então, a gente vai começar com a introdução aos conceitos, né, aos conceitos de estatística, geoestatística, vou dar uma pincelada nisso tudo, vou falar de domínios geológicos e modelos geológicos, vou pedir licença ao pessoal que, porventura, já tiver com esses conceitos consolidados aí e tudo, para a gente falar dos aspectos mais básicos nesse primeiro momento. Depois a gente vai falar dos métodos tradicionais para definição de domínios de modelagem, né, antes mesmo de entrar nos aspectos do machine learning. E aí, então, nesse momento, a gente faz uma demonstração, né, eu vou mostrar como fazer essas análises no software, no Exatis New. A gente vai fazer a importação de dados, a AED, né, que é a sigla para Análise Exploratória de Dados, que é mandatório para todo estudo estatístico e geoestatístico, e também a definição tradicional de domínios, né, tudo usando o nosso software. Depois dessa primeira demonstração, a gente vai falar dos conceitos de machine learning, o que é machine learning, quais os tipos de machine learning, e depois a gente vai entrar no, né, e aí, o que a gente faz com machine learning para esse tema que a gente está apresentando aqui hoje, né, ou seja, o uso de machine learning para a definição de domínios de modelagem geológica. Depois disso, a gente vai fazer uma demonstração prática, usando o Python, né, acho que a Jéssica já mandou para vocês aí as instruções de como instalar, né, o Python, como instalar um Jupyter Notebook. Então, a ideia é eu ir demonstrando e vocês ir fazendo juntos e tal, e vamos ver como isso desenvolve. E, então, depois eu vou falar do agrupamento hierárquico geoestatístico, que é um algoritmo que está, uma rotina, né, que está implementada no Exatis New para para resolver esse tipo de problema. E depois, lá no final, a gente faz uma última prática usando o Exatis New com um banco de dados de minério de ferro, lá de Carajás. Então, dando início aqui aos conceitos, em primeiro lugar, né, o que é estatística, o que é geoestatística? A estatística, a gente sabe que, né, é uma ciência que se dedica à coleta e à análise e à interpretação de dados. A gente faz isso, eu não quero assustar ninguém, mas a gente faz isso através de gráficos, né, de ferramentas gráficas, tabelas e tudo mais. E a geoestatística nada mais é do que o estudo estatístico de variáveis localizadas no espaço, né, que tem uma componente espacial importante, ou seja, né, pode ser também chamada de estatística espacial. E é através dela que a gente consegue produzir
mapas, né, de estimativa, seja por qualquer técnica de estimativa que a gente queira usar, né, como destigligagem, a inversa distância, vizinho mais próximo, então vários interpoladores aí para atribuir valores a pontos não amostrados. E um modelo geológico, né? O que vem a ser, afinal de contas, um modelo geológico? Nada mais é do que a representação da realidade, né? A gente quer representar uma realidade a maneira mais fidedigna possível. Por exemplo, um mapa geológico, né? Um mapa geológico nada mais é do que um modelo geológico em 2 dimensões, traçado de acordo com os pontos de mapeamento que a gente tem, né? A gente vai para o campo, a gente coleta, a gente anota na caderneta, aqui eu vi uma formação ferrífera, aqui eu vi um xisto, aqui eu vi um morenito, aqui eu vi um não sei o quê, e aí depois a gente vai traçando esses contornos com base nesses pontos para a gente produzir um modelo. Então, esses modelos são elaborados a partir de um conjunto de técnicas específicas, né, quaisquer que sejam elas, para que esses modelos reproduzam da melhor maneira possível a realidade que a gente quer representar. Então, isso pode ser 2 dimensões, isso pode ser em 3 dimensões, né? E aí a coisa vai ficando mais complicada, né? A gente adiciona a terceira componente espacial ali, a gente já produz modelos que a gente vai precisar de softwares específicos, né, para visualizar essas relações. Outra coisa importante, né, estimativa de valores. No final das contas, pelo menos para a indústria mineral, né, o que a gente quer com o modelo geológico? A gente quer traduzir a geologia em números, né? A gente quer que ela seja interpretável do ponto de vista de processamento mineral, do ponto de vista de valor de mercado e tudo mais. E como fazer isso? A gente precisa atribuir valores aos nossos modelos, né? E isso é feito discretizando esses modelos em bloquinhos, né? Esses modelos, ou chamados modelos de blocos, né? Que são tipo um Lego mesmo, e aí cada um desses bloquinhos vai levar um valor específico de acordo com as amostras que foram coletadas em volta dele, de acordo com a técnica de interpolação que a gente esteja usando. Por exemplo, lá no meu exemplo lá do mapa geológico, as nossas amostras nada mais são do que os nossos pontos de mapeamento, né? Eu tenho lá plotado no mapa, né? Eu peguei no GPS, coloquei lá no mapa qual é o tipo de topologia, e essa vem a ser minha amostra, né? Na hora de eu fazer a atribuição desses valores nos pontos não amostrados, né? Vamos dizer assim, nos pontos onde eu não visitei, né? Onde eu não fui, mas baseado naqueles pontos onde eu fui, eu consigo fazer inferências dos lugares onde eu não fui. Como eu falei, existem várias técnicas, né, de interpolação, aqui já falando em modelos de blocos de teores, né, porque num projeto mineiro o que a gente quer é traduzir informações de geologia, mas para teores de variáveis de interesse. Num projeto de minério de ferro, por exemplo, a gente quer saber os teores de ferro. Num projeto de ouro, a gente quer saber os teores de ouro, em fosfato, e assim por diante. A gente coleta, né, essas amostras, manda para o laboratório, e a gente tem a localização, né, o XYZ, as coordenadas dela, os teores que a gente está interessado, e a gente precisa arrumar uma maneira de atribuir esses teores a esses blocos, a esses lugares que não foram amostrados. Então, a gente pode usar a krigagem, a gente pode usar o inverso da potência, vizinhos mais próximos, né, o algoritmo, melhor dizendo, a técnica padrão, né, da geoestatística vem sendo, né, a krigagem já há muitos anos para poder atribuir esses valores a pontos não amostrados. Então, né, essa conversa toda de modelo geológico, né, de como o que é um modelo geológico, bloco, modelo de bloco e tudo. Só que, né, antes mesmo de atribuir esses valores a esses blocos, com os valores das amostras, a gente precisa definir áreas de influência de cada uma dessas amostras, né? A gente não vai misturar
laranja com maçã. A gente tem que, né, as amostras de maçã tem que estimar só coisas que dizem respeito a maçãs. E as amostras de laranja não pode estimar coisas que sejam, que dizem respeito ao domínio de influência das laranjas, vamos dizer assim. Né, o que é, afinal de contas, um domínio de estimativa? É um volume de rocha com controle de mineralização que resultam em distribuições aproximadamente homogêneas, né, de teores. Ou seja, a gente não pode pegar amostras que estão em um determinado domínio mais rico de uma determinada variável, ferro, por exemplo, e usar essas amostras para estimar uma porção que seja mais pobre e que se comporte de uma maneira diferente daquela porção mais rica. Isso, né, não significa que os teores sejam constantes dentro de cada um desses domínios, mas, né, as propriedades geológicas, né, tanto litologia, a alteração tempérica ou hidrotermal, aspectos estruturais, elas permitem que a gente consiga fazer predições mais adequadas nesse modelo de blocos como um todo. E aqui eu coloquei assim, esse termo aí embaixo, né, estacionariedade, é um termo um pouco complexo, mas para nós aqui na modelagem, ele nada mais é do que, né, ele traduz a homogeneidade de corpos geológicos, né? A gente tem que definir esses domínios estacionários para poder caracterizá-los segundo as amostras que dizem respeito a ele. E como que é feita, né? Tradicionalmente, essa definição dos domínios, no nosso exemplo lá do mapa geológico, a gente pega os nossos mapas, os nossos pontos, plota no mapa e aí traça ali à mão mesmo, usando um software, como, né, o ArcGIS, por exemplo, para poder definir os limites entre uma litologia e outra, né, entre uma unidade estratigráfica e outra. Mas quando a gente está tratando de valores, de teores, por exemplo, para a caracterização de depósitos minerais, essa definição de domínios, ela tem que envolver análise estatística, né? Ou seja, a gente tem que fazer o que a gente chama de análise exploratória de dados, né? Ali eu coloquei em parênteses ali a sigla, AED, ou EDA, né? A sigla em inglês, que é muito utilizada, que consiste no uso de várias ferramentas para que a gente entenda melhor esse conjunto de dados que a gente tem, para a gente poder fazer interpretações mais assertivas, né, e identificar melhor as populações, ou seja, esses dados pertencem a uma população mais pobre, esses dados pertencem a uma população mais rica, e assim por diante. Né, claro, a gente não, né, é imprescindível um sólido conhecimento geológico sobre o depósito mineral, né, sobre quais os tipos de rocha que ocorrem ali, qual a mineralogia, qual a configuração estrutural, né, se é um depósito estruturalmente controlado, tem muitas dobras, tem muitas fraturas, não tem, estruturas, né, sobreposição de estruturas, sobreposição de alteração, seja hidrotermal ou intempérica. Então, muita coisa influencia isso, né? Muita coisa influencia na nossa decisão de como caracterizar esses depósitos e como escolher esses dados ou agrupar esses dados em populações específicas. Então, né, tendo como base esse conhecimento geológico, né, bem sedimentado, a análise exploratória de dados ela pode identificar, né, pode auxiliar na indicação da existência de diferentes populações nos dados, né, aí já falando em teores. Então, né, a gente pode usar histogramas, né, que eu coloquei aqui no exemplo, a gente pode usar gráficos de dispersão, né, quando eu ploto uma variável pela outra, né, aqui nesse exemplo aqui está meio pequenininho, mas né, cromo contra zinco, né, como os teores de cromo se comportam, né, com os teores
quando plotados em comparação com os teores de zinco, né? A gente vê que tem uma relação direta aqui, né? Quanto maior, em geral, quanto maior os teores de uma variável, maior os teores da outra, ou então não, né? A relação é inversa, né? Tem uma correlação negativa, né? Uma variável é maior, a outra cai. Isso acontece com sílica e ferro, por exemplo, né? Em geral, quanto maiores os teores de ferro, menores os de sílica. Outra ferramenta aqui que eu coloquei também, né, outro gráfico, é a frequência acumulada, né, de uma variável específica, que nada mais é do que o histograma acumulado, né. Outras ferramentas também, por exemplo, os qqplots, que plotam a distribuição de uma variável contra a outra, né, para a gente ver se essas populações são semelhantes ou não, gráficos de probabilidades, variogramas. Então, existem várias ferramentas para poder fazer a caracterização desses dados e entender melhor como eles se comportam, qual a configuração desses dados, né, no espaço, e as relações entre eles, para que a gente produza lá no final modelos mais adequados. Então, né, tradicionalmente, esses domínios eles são definidos de maneira um tanto quanto subjetiva, geralmente de acordo com as litologias, né, ou padrões de alteração, ou padrões estruturais, e também a partir de teores de referência, né? Geralmente, um depósito de minério de ferro, né? A gente tem um domínio relacionado a itabiritos, outro domínio relacionado a quartzitos, outro domínio relacionado a itabiritos mais alterados, outro a itabiritos mais manganesíferos. Isso é muito com base na descrição geológica, né, de testemunhos de sondagem. E também, claro, com base na avaliação dos teores que cada uma daqueles testemunhos apresentam, né? Então, o que acontece? Existe um galpão de testemunhos de sondagem, que é para onde todos né, o produto da sondagem vai, né, tudo organizadinho, documentado em caixas, e aí aquilo, né, fica esticado lá em cima de uma bancada, para o geólogo ir lá e descrever, daqui de 0 metros até 100 metros eu tenho a rocha A, depois até tantos metros eu tenho a rocha B e assim por diante. Ele vai fazendo essas anotações, essas considerações, depois ele indica, né, e segmenta aquela metragem, né, em amostras. Aquelas amostras vão para análise química e uma vez, né, voltados, né, quando voltam os resultados, ele faz uma relogagem, né, ou seja, ele faz uma reavaliação daquela descrição para saber se os teores estão condizentes com aquilo que ele descreveu, se não teve algum erro ali de descrição, ou até mesmo de análise, ou se ele precisa fazer algum ajuste de contato, né? De repente ele colocou um contato entre uma litologia e outra na profundidade de 200 metros, mas os teores indicam que seria melhor colocar esse contato em 205 metros. Isso também, isso é uma prática comum também. E, né, e isso é muito importante, né, usar esse conhecimento geológico, isso é essencial, na verdade, mas também essa análise estatística dos dados, né? Então, a gente pode, por exemplo, usar um histograma, né? Um histograma é um diagrama de frequências que mostra qual as classes mais presentes, né, de teores. Por exemplo, aqui eu tenho um histograma de ferro, em um depósito de minério de ferro. Então, aqui eu tenho, né, no eixo vertical as frequências desses teores. Então, eu vejo esses picos aqui, né, entre, sei lá, 15 e 30 metros. Então, são os teores 15 e 30%, né, de ferro. Então, eu vejo que a maioria das amostras tem esses teores ali, entre 15 e 30% de ferro. Mas eu também vejo uma coisa interessante aqui nesse histograma. Eu vejo que ele é bimodal, né? Ele tem duas modas, duas frequências maiores aqui, né? Eu tenho uma corcova. Eu tenho um pico aqui em torno de 18% e um outro pico aqui em torno de 45%, 50%. Isso é
um indicativo de populações diferentes no meu banco de dados, né? Eu tenho uma população de dados com teores mais baixos e uma segunda população com teores mais altos. Talvez seria mais adequado eu, ao invés de modelar essas amostras, tratar essas amostras todas juntas, né, conjuntamente, todo mundo junto no mesmo saco, seria mais adequado eu colocar elas em sacos diferentes, né? Pô, um saco com amostras que tem teores mais baixos, e uma média de, sei lá, 20, e a outra ali com uma média de 45, 50. Uma outra ferramenta muito útil também, eu vou mostrar daqui a pouco na demonstração, são os gráficos de probabilidade. Aqui a mesma variável, né, o ferro, e o que a gente mostra? A gente mostra que a distribuição do ferro plotada contra uma distribuição de referência, que nesse caso é uma distribuição gaussiana. E quando a gente nota, né, essas inflexões aqui, essas mudanças da curva, isso também é um indicativo de populações diferentes no meu banco de dados. Isso, então, convida a uma análise mais criteriosa, né, dessas populações. E aqui né, uma visualização da distribuição espacial desses dados. Aqui os teores de minério de ferro, os teores de ferro, né, de Fe2O3. Aqui tem não sei se vocês conseguem ver, tem uma pequena rosa dos ventos aqui, para mostrar aí uma referência de direção. Então, o que a gente vê, tem uma série de furos de sonda, né, representação de furos de sonda, onde eu vejo que tem de fato, parece ter uma população mais rica, que está mais vermelha, né, de cores mais quentes, e uma segunda população de dados mais frios aqui, né, de cores mais frias, né, com teores mais baixos. Então, a primeira coisa que se deve fazer é fazer essa análise estatística para poder identificar essas populações diferentes. E com relação à terminologia, né, domínios pode se referir a muita coisa. A gente pode estar se referindo a domínios geológicos, a gente pode estar se referindo a domínios geometalúrgicos, a domínios geomecânicos, domínios de teores e vários outros, né? Até o termo domínios de estimativa, né, poderia ser mais adequado, né, porque o que a gente quer é estimar os nossos modelos de blocos com base em diversas variáveis, sejam elas geológicas, né, litologia, alteração, etc., sejam elas teores, né, ou variáveis químicas, teores de, né, Fe2O3, P2O5, SiO2, ouro. A gente pode usar também variáveis metalúrgicas, né, resposta de tratamento, né, de minérios, né, recuperação metalúrgica, recuperação mássica, né, o quanto que eu alimentei na minha usina de beneficiamento, qual a porcentagem, né, qual a quantidade de minério que realmente, né, vai ser aproveitada lá na frente. E também a gente pode estar se referindo a variáveis geomecânicas, né, ou geotécnicas, para poder elaborar modelos geomecânicos para estabilidade de taludes, para estabilidade de túneis. E, né, como eu disse, esses domínios de estimativa, eles devem abranger, né, essas características todas, essas relações devem ser todas contempladas, né, seja litologia, tipo de alteração, controles estruturais, etc. Então, né, porque o que a gente quer é definir essas porções de rocha, né, essas porções dentro do depósito mineral, que tem relações mais parecidas, né, lá dentro desses domínios. E isso é especialmente importante em casos onde, né, existe sobreposição de eventos, né, por exemplo, aí num depósito porfirítico, num depósito VMS, e muitas vezes esses depósitos eles são multi-elementos, né? A gente tem diversas variáveis, né, para poder analisar, e essas relações devem ser muito bem mapeadas.
porque às vezes até o que pode ser um domínio para uma determinada variável pode não constituir domínios para uma outra variável, ou esses domínios não necessariamente são os mesmos para todas as variáveis, porque em geral a gente assume que, né, a gente pega aquela variável que seja a variável de interesse, por exemplo, o ferro, o minério de ferro, né, apesar das análises para minério de ferro ter resultados, né, para ferro, sílica, alumínio, manganês, etc., etc., a gente muitas vezes olha só para a variável de interesse, né, o ferro, no caso, ou no máximo para uma ou duas variáveis aí de contaminantes, como, por exemplo, a sílica ou o fósforo. Mas essas relações devem, sim, ser levadas em conta, e quanto mais complexo o contexto geológico, mais complexas se tornam essas análises. E aí é que entra, né, o poder dessas novas técnicas de machine learning para poder auxiliar nessa definição, né? Porque a gente sabe que essa definição de domínios ela deve levar em consideração conhecimento geológico, acima de tudo, quais as variáveis que estão sendo analisadas, né? As variáveis geológicas, né? A litologia, alteração, etc. A descrição estatística de cada um dos domínios, né, iniciais, ou seja, dos domínios geológicos, vamos dizer assim, né, de acordo com o tipo de rocha, tipo de alteração. Também devem ser consideradas as quantidades de amostra, né? Não adianta nada também se eu tiver identificar um segundo tipo de rocha no meu depósito, mas eu tenho ali 3 amostras para poder, né, caracterizar isso. Eu não consigo, isso não é volume adequado de amostra para poder caracterizar um domínio. Então, muitas vezes, essa definição de domínios também está um pouco atrelada a essa questão de disponibilidade e quantidade de amostra, né, volume amostral. Então, nesses casos, né, onde a gente tem complexidades multivariadas, que foi o que eu disse há pouco sobre, né, quando a gente tem vários elementos para poder analisar as relações e usar para nossas configurações de domínios de estimativa, é justamente aí que entra a cluster análise, né? A cluster análise é um conjunto de técnicas dentro de machine learning que são muito úteis né, nessa, nessa, nesse desafio de formar esses domínios geológicos. E além disso, né, além de auxiliar nessa definição, a cluster análise ela pode reduzir a subjetividade do processo, né? Como eu falei lá atrás, essa definição de domínios tradicional, ela é um pouco subjetiva, né? E muitas vezes o que um geólogo acha não é a mesma coisa que o outro geólogo acha, né? Um geólogo acha que um contato deve ser marcado a 200 metros, o outro acha que tem que ser a 210. Um geólogo acha que a, a rocha tal deve constituir um domínio, o outro geólogo acha que não, até com relação a modelagem geológica, né? Você entrega um conjunto de dados para um geólogo, ele vai produzir um modelo geológico. O outro geólogo vai produzir um modelo geológico um pouco diferente. Então, isso é muito interpretativo. E essa questão da aplicação, né, dessas técnicas de machine learning podem reduzir a subjetividade desse processo, né, o que vai aumentar a rastreabilidade e a reprodutibilidade desses procedimentos. Claro que o conhecimento geológico, né, mais uma vez, vou sempre bater nessa tecla, o conhecimento geológico ele é essencial, né, sempre vai ter que ter um geólogo ali avaliando essas a aplicação dessas técnicas, né? Isso, pelo menos eu não acredito que isso nunca vai se tornar totalmente automatizado, nunca vai ser uma coisa só de, pô, vou ali apertar um botão, tá tudo pronto. Longe disso, longe disso. Sempre vai ter que ter alguém para validar e ver se esses resultados fazem sentido prático. Porque isso é, assim, isso é a coisa mais importante, né? Não adianta nada você ter um modelo matemático muito
muito bem elaborado, muito sofisticado, se ele não produz resultados, né, com sentido prático. E essa questão da rastreabilidade, reprodutibilidade, é muito importante, principalmente para fins de declaração de recursos e reservas, né? Isso é o que, no final das contas, dá valor a projetos de mineração, né? Isso são premissas básicas para que um projeto tenha confiabilidade e valor de mercado, né? Não sei se vocês, abrindo um parêntese aqui, vocês já ouviram falar do famoso caso da Bre-X. Bre-X era uma companhia de prospecção mineral. Tá naquele filme, tá no Netflix, eu acho, Ouro e Cobiça. Então, os caras, né, o cara tinha um sonho, queria achar um depósito, né, classe mundial, e foram para a Indonésia e achou um depósito lá e tudo. O cara, como é que fala? No jargão salgou as amostras, né? Ele fraudou ali os resultados, produziu resultados que não eram condizentes, né, à realidade, e aquilo levou a uma catástrofe, né? Muita gente perdeu tudo, né? Muita gente quebrou, né? E tudo mais. Justamente porque não existia, né, rastreabilidade e reprodutibilidade nos procedimentos, né? Tudo foi feito ali de qualquer jeito e tal, e depois, só lá na frente, quando o pessoal foi fazer a avaliação para ver se tinha alguma rastreabilidade naquilo que tinha sido feito, eles perceberam que não, e aí foi um Deus nos acuda. Então, desde então, essa questão da rastreabilidade, da reprodutibilidade tem sido, assim, essenciais para qualquer projeto de mineração. Então, aqui eu trouxe esse fluxograma que mostra assim, um possível workflow na definição de domínio, né? Tem, né, dependendo dos dados que eu tenho, tipo de dado, as complexidades geológicas. Então, né, eu tenho que, no começo de tudo, né, eu tenho a base geológica, uma base de dados geológicos, né, para definição de domínios, seja, né, por descrição de testemunhas, né, tipo de rocha, tipo de alteração intempérica, resultados, né, químicos para diversas variáveis. E aí, tá, a primeira coisa é perceber, eu tenho fortes controles litológicos, né, nesse depósito. O tipo de rocha, ele vai influenciar muito na minha definição de domínios, ou não, isso não é tão significativo, né? Não tem tanta significância assim, não é não é tão heterogêneo assim do ponto de vista geológico. Se sim, né, se eu tenho fortes controles litológicos, aí eu vou ver, as litologias elas apresentam embasamento, né, nos dados, ou seja, os meus resultados químicos, eles traduzem bem essas relações de tipo de rocha, né? Cada tipo de rocha, ele pode ser caracterizado com as análises químicas. Aí eu tenho, né, se sim, não. Se não, eu tenho que determinar, né, as litologias mais similares, vou agrupar essas litologias mais similares, e aí ele volta para cá, né? E aí, agora sim, eu tenho, né, as litologias, ou melhor dizendo, né, as tipologias, né, os tipos que definem os meus domínios. Eles agora representam bem os dados? Sim, aí a gente vem. Tem regiões no depósito com valores diferentes, né? Eu consigo identificar que a porção norte do depósito ela é mais rica e a porção sul é mais pobre, ou não. Se não existe, né, essa relação bem definida, né, eu vou para cá, e, né, os domínios estimativos no final vão ser obtidos a partir da combinação entre as unidades litológicas, né? Eu vou
por agrupar essas litologias que sejam mais parecidas e vou modelar isso aí tudo. Então, esse foi um caminho. A gente vai para outro caminho. Se eu tenho, né, regiões distintas, com valores diferentes, né, dessas amostras, aí eu vou definir esses domínios de teores baseado em cutoffs, né, específicos do projeto. O que são esses cutoffs? São teores de corte para eu definir cada uma dessas regiões. Eu tenho uma região mais pobre, uma região mais rica, e eu tenho um teor de corte bem definido para poder separar essas duas coisas. Ou eu tenho um conjunto mais pobre, um conjunto intermediário e um conjunto mais rico. E isso tudo vai ser definido também com base em até critérios de mercado, com base em parâmetros de processamento de minério nas plantas de beneficiamento. Então, às vezes a gente tem um cutoff, né, de referência, às vezes dois, três, e, né, isso vai depender muito do projeto. Então, isso foi um caminho. Se, né, eu tenho, né, voltando lá, né, nos meus controles litológicos, né, aqui eu não tenho, né, no caso eu não tenho, se eu não tiver esses controles litológicos, né, eu não consigo mapear muito bem esses domínios de acordo só com os tipos de rocha. E aí, né, eu tenho que tomar outra série de decisões. Primeiro, com relação ao tipo de dado que eu tenho, ao tipo de análise química. É um depósito univariado, né? Eu só tenho uma variável de interesse, eu só tenho ouro naquele depósito, eu só tenho ferro analisado. Então, eu tenho a minha base de dados univariada, né? Eu tenho só um caso, aí depois eu caio lá de novo na regiões com diferentes, com valores diferentes, e aí a gente volta para aquela decisão que a gente tinha falado antes. Se não, eu não tenho um banco de dados univariado, eu tenho um banco de dados multivariado, né? Eu tenho análises para diversas espécies químicas, eu tenho, então, complexidades multivariadas nesse meu conjunto de dados. Se eu não tenho essas complexidades multivariadas, bom, eu sigo aquele caminho que eu tinha feito antes, eu posso recorrer aqui aos tipos de rochas e tudo mais. Mas não tem jeito de correr disso. Eu realmente tenho um caso complexo, eu tenho muitos elementos, eu não tenho fortes controles litológicos, então e aí, como é que eu me viro? Eu vou ter que fazer, então, um agrupamento e uma análise de dados, né? Então, eu vou vir por esse caminho aqui. E aí, esse agrupamento de dados é o que a gente vai falar, né, daqui a pouco, que é a tal cluster análise, né, que é aquele conjunto de técnicas em machine learning que a gente pode usar para definir esses domínios. Uma vez usadas, né, essas técnicas e definidos esses domínios, eu tenho que ver se esses domínios fazem sentido. Porque, né, mais uma vez, não adianta nada eu ter uma técnica muito sofisticada, um modelo matemático lindão, assim, e tal, que, né, dá até gosto de ver, mas se ele não faz sentido prático. Então tem que ver se esses domínios fazem sentido. Né? Se eles não fazem sentido, aí, pô, vou ter que ajustar os parâmetros dos algoritmos de agrupamento, né, da cluster análise. A gente vai ver isso lá na frente, na prática. E depois eu vou ter que refazer o agrupamento. Essa coisa toda, né, de cluster análise para definição de domínios, vocês vão ver na parte prática, é um negócio muito uma tentativa e erro. Né? Você faz uma vez, não deu certo, você, né, volta, ajusta um parâmetro, faz de novo, não deu certo, volta, faz outro ajuste e tal. Nunca tem uma resposta só. Nunca tem assim, pô, eu vou rodar isso aqui, esse é o melhor algoritmo, esses são os melhores parâmetros, porque como vocês vão ver, não tem um jeito de avaliar, não existe um gabarito, né, para a gente falar assim, esse é o resultado que eu quero e esse é o resultado que eu tive. Comparo os dois, o que tem a menor diferença é aquele que eu quero. Não, é muito, apesar de reduzir aquela subjetividade, né, lá na definição de domínios,
ele não zera essa subjetividade, né? Então, muita coisa ainda fica a cargo de quem está avaliando, né? E por isso que eu digo que o conhecimento geológico é essencial, mesmo que a gente esteja usando essas técnicas sofisticadas aí de machine learning. Então, uma vez que eu fiz essa calibração toda dos parâmetros, né, vi que agora meus domínios fazem sentido, aí então eu tenho os domínios de estimativa gerados por agrupamento de dados espaciais, né, que é o que a gente quer aqui no final das contas. Então, vou fazer uma demonstração rápida no XATIS-New, nessa parte, né, de validação e importação dos dados, análise exploratória dos dados, né, mostrar as ferramentas gráficas, né, os histogramas, os scatterplots, como os dados ficam, né, na avaliação visual. E a gente vai fazer essa investigação das populações pelos métodos tradicionais. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, nesse momento, vocês fiquem à vontade, antes de eu abrir o software aqui e começar a fazer a demonstração. A questão fica só eu falando aqui, tá? Vocês vão acabar Gabriel, dormindo aí. tô achando ótimo, né? Sou suspeita pra falar, mas eu tô achando ótimo. Aqui no chat ainda não tem nenhuma, não. Se alguém que tiver alguma quiser falar, ou se quiser mandar aqui no chat mesmo e eu falo, não tem problema, não. Então, tá super claro e a gente dá sequência. Então tá. Não, fiquem à vontade aí mesmo, gente. Vamos fazer um bate-papo aqui e tal. Ô, Gabriel. Oi, pode falar. Boa tarde. Você tinha mencionado sobre o domínio geomecânico. Aham. Seria aplicável para modelar a maneira como que as tensões se distribuem em um maciço rochoso, para a gente prever onde pode ser uma ruptura e fazer intervenção lá? Se a gente tem variáveis de descrição, né, quais seriam as variáveis para caracterização geomecânica? Eu não sou nenhum expert em geomecânica, nem em geotecnia, mas assim, a gente tendo os controles, né, descrições geotécnicas, ensaios de laboratório, a questão toda é essa, assim, eu tenho uma população suficiente para poder caracterizar cada um desses domínios geotécnicos, geomecânicos? Se sim, né, se eu tenho essas variáveis e se eu tenho amostras suficientes, isso pode ser usado sim, para poder definir. Porque, assim, até onde eu sei, esses domínios geomecânicos, eles são bem basados com descrição, né, geotécnica, de testemunhas, descrição de afloramentos e tal, ensaios, mas não vejo por que não vejo por que não poderia usar. Assim, são métodos bem abrangentes, assim, contanto que a gente tenha um bom controle de dados e uma população adequada. Mas em termos de analisar especificamente onde pode haver ruptura ou não, não saberia te dizer. Saberia que sim, seria adequado para poder definir os domínios geomecânicos, quais são aqueles que são mais frágeis, quais que não são, mas em termos de localização específica de rupturas e coisas assim, não, pelo menos não com essas técnicas que a gente está tratando aqui. Não sei se eu respondi sua pergunta ou se não. Respondeu sim, obrigada. Nada. Mais alguém, gente? Então tá, então acho que a gente pode dar sequência, Gabriel. Então tá. Então eu vou abrir o software. Acho que vocês não têm acesso, né, ao software ainda, mas depois até amanhã a gente pode fazer uma parte prática, né? Se alguém ficar na dúvida, tentar fazer em casa ou algo assim,
a gente pode voltar e fazer sem problema. Então, Sim, até... Gabriel, desculpa te interromper, só aproveitando, porque teve gente que entrou depois, que eu avisei no início, sobre os AtisNew que o Gabriel vai apresentar agora, gente, eu vou enviar a licença para vocês no final da apresentação com o instalador, mas só para quem preencher a lista de presença. Então, eu vou pedir, por favor, eu vou reenviar agora para quem não tiver acesso lá no chat. Então, preencham para eu poder enviar para amanhã vocês fazerem a prática. Ele vai fazer uma demonstração agora e amanhã vocês vão mexer nele também. É isso aí. Obrigada. Então tá, abrindo aqui o AtisNew. Então, eu vou criar uma pasta, né, até antes disso tudo, eu vou criar uma pasta aqui no desktop. Já tem uma outra. Vou colocar o projeto. Vou criar uma pasta dentro daquela pasta. Vou colocar Isatis. Eu já vou até criar aqui uma outra pasta para outra prática, chamada Python. Vou deixar ela aqui. E aí vou pegar meus dados, né? Acho que a Jéssica passou. Você passou para o pessoal já, Jéssica, os dados? Não passei os dados para eles, vou passar agora, desculpa. Tá. Vou mandar no link. Não, é de bom mesmo, porque assim, o pessoal não vai. Eles vão só acompanhar o que eu vou fazer, né? Eles não estão com software ainda, então. Porque depois eu enviei junto. Tá, aí depois vocês fazem, eu vou mostrar aqui os dados e tal, como vai fazer tudo, e aí depois vocês só, né, façam download e só reproduzir aqui. Então, deixa eu pegar isso aqui. São 2 bancos de dados, né? A gente vai trabalhar com 2 dados. Tem o dataset 1, que é esse aqui, e tem o dataset 2, tá? Aqui. Então, deixa eu pegar esse dataset 1, e colocar ele lá naquela pasta que eu criei em desktop. Na verdade, vou colocar ele aqui. Então, o que é esse dataset? Esse dataset é o banco de dados, né? A gente tem um banco de dados bem, assim, padrão na geoestatística, que ele é muito utilizado para fins didáticos, né? É um banco de dados em 2 dimensões, em uma região de Nevada, nos Estados Unidos, chamado Walker Lake. Então, sempre vocês ouvirem falar, quem for estudar mais geoestatística, certamente vai ouvir falar do Walker Lake. É um banco de dados que diz respeito à altitude, né, a cotas de terreno mesmo, e foi feito algumas modificações para a gente, né, traduzir aqui para o nosso universo da mineração, né? Então, foi aplicada aqui uma transformação nesses dados para a gente, né, interpretá-los como teores. Então, aqui, simulando, né, vamos fazer de conta que são teores de cobre e de níquel. E aqui eu tenho, né, as coordenadas x e as coordenadas y de cada uma dessas amostras. Cada linha é uma amostra. Esse ID aqui é o nome da amostra, né, o número da amostra. Então, esse arquivo ele está em CSV, se não me engano, isso, ele está em CSV. Então, a gente vai importá-lo para o Isatis Newmine. Aí, antes disso, a gente vai, né, a primeira coisa que o Isatis vai abrir vai ser essa janelinha do gerenciador do projeto, e aí que a gente vai decidir o que a gente vai fazer, né? Eu não tenho nenhum projeto ainda,
Então, né, à medida que eu for fazendo os projetos, eu trabalhar em mais projetos, eles vão estar todos listados aqui. Como esse é o primeiro que a gente vai abrir, vou clicar nesse maisinho aqui, Create a New Project. E aí vou dar um nome para ele aqui. E aí vou dar o caminho para ele aqui embaixo, né? Ou não, né? Porque como default aqui, ele vem com esse, né, com esse caminho padrão aqui. Deixa eu criar ele aqui, dentro daquela pasta que eu nem sei mais qual que é. Tá. Então, selecionei a pasta. Tá, então ele vai criar esse projeto nessa pasta. Então, criou e já abriu. Aí aqui, para vocês verem aqui como é que fica a cara da pasta. Deixa eu fechar aqui. Então, tá aqui essa pasta. Aquela pasta que eu criei, né, de os ATIs. Como eu criei o projeto, ele já cria um monte de pastinhas aqui dentro, que são pastas padrão lá do Exatiza, como o projeto vai se organizar aqui dentro. Então, né, nesse momento, a gente só criou o projeto. A gente tem né, várias opções, várias funções aqui, não se assustem, que a gente não vai usar isso tudo. Mas, né, para cada coisa específica, né, que a gente quer fazer, a gente tem né, uma série de menus aqui, as guias, né, dos menus, dependendo do que a gente quer fazer. Então, né, a cara dele é bem, né, bem intuitiva, bem aquela cara de Windows mesmo. Então, né, a gente navega aqui nessas abinhas. Então, o Home são as ferramentas standard, né, as primeiras coisas que a gente vai usar, como a importação de dados, e aqui a gente pode importar, né, a gente pode importar CSV ou Excel, Zatis, a gente pode importar dados do Datamine, da Acquire, que é um gerenciador de banco de dados. Tem uma série de ferramentas também para exportação, a gente vai exportar pontos, furos, grids, né, que são os modelos de blocos. Aqui né, na abinha Data Management tem uma outra série, né, de funções e de algoritmos, dependendo do que a gente for fazer. Estatísticas aqui a gente vai usar daqui a pouco, né? A gente vai fazer a nossa EDA, lembra que eu falei a análise exploratória de dados, né, que é uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente está tratando um projeto. E a gente tem também ferramentas mais avançadas aqui, né? Correção de suporte, análise de contato, a sample clustering, que, né, é o que a gente vai fazer na última prática, que é a aplicação de um algoritmo específico aqui que foi implementado no Exatis. Na guiazinha de interpolation é onde a gente faz as nossas interpolações, né, as nossas estimativas, seja por krigagem, a validação cruzada, a gente faz interpolações, né, o que a gente chama aqui de quick interpolations. Né, tem várias opções aqui, né, inverso das distâncias, vizinhos mais próximos, etc. Só dando uma pincelada no software aqui mesmo. E tem aqui também essa Resources Workflow, que né, tem várias opções aqui para workflows de tarefas específicas, né, que a gente, né, muitas vezes faz aí em estudos em mineração. E nessa abinha Early Access é onde estão ferramentas que estão em desenvolvimento, né? Como eu falei lá no início, esse é o software novo da GeoVariance. Então, a empresa tem investido muito em desenvolvimento dele e migrando muitas das funcionalidades que já estão consolidadas no Exatis clássico, estão passando para ele, e à medida que isso vai acontecendo, né, elas vão sendo colocadas aqui no Early Access e depois vão sendo, né, consolidadas aqui nas outras abinhas. Então, tá, bora fazer o negócio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no Home e vou importar os meus
os meus dados, né? A gente tem que pegar aqueles dados que eu mostrei para vocês aqui agora, o Walker Lake, e vamos importar ele para a gente visualizar aqui. Então, vou clicar aqui no Import. Eu quero importar, né, pontos, view roles, né, ou furos, né, furos de sonda, ou grids, né, ou modelos de blocos. Aquela estrutura de dados, né, ele está em forma de pontos, né? A gente viu lá que os dados estão organizados segundo as coordenadas, né? O x e y é um banco de dados bidimensional, e a gente tem duas variáveis, cobre e níquel. Então, né, cada uma dessas linhas é uma das amostras centradas nessas coordenadas. Amanhã vocês vão ver uma outra estrutura de dados que, né, que são furos, né? E a gente vai usar uma outra opção aqui. Então, vamos lá, New File. A gente vai mostrar para ele aqui onde está esse arquivo. Vamos lá na área de trabalho. Curso 1, dados. Então, está aqui. Então, o nome da campanha, aqui por default ele coloca o dia, ano e o horário, né, que a gente está aqui agora. Vou colocar Walker Lake, vou dar um Next. E aqui ele já mostra um preview, né, de como vai ficar isso aí. Então ele identificou bem, né, cada uma daquelas colunas que a gente viu lá no Excel. Então tem o ID, que é o nome da amostra, a gente tem o X e o Y, que são as coordenadas, e as duas variáveis que estão no banco de dados, né, cobre e níquel. Aqui a gente define o separador de coluna e outros delimitadores, porque muitas vezes a gente, né, importa esses dados e dependendo das configurações regionais, esse tipo de coisa, ele vem, né, desconfigurado. E aí aqui é aqui que a gente vai fazer essa adequação. Então, né, ele está com a cara certa, é esse mesmo que eu espero. Então, dou um Next. E aqui eu vou definir o que é cada uma dessas informações, né? Então, a primeira é uma variável numérica, está correto. X e Y são as coordenadas, ele já interpreta isso como coordenadas, então ele já coloca aqui esse role, é o papel dela, né? Qual o papel que ela desempenha? Realmente é o X, né? A coordenada X, o Y também. Agora, cobre e níquel são variáveis numéricas, e além disso, né, que tipo de variáveis são elas? Eu posso definir isso aqui, ó, nesse unit class, elas são, né, se eu quero colocar, são coordenadas, elevação, a profundidade, e tal, elas são grades, né, elas são teores. Então, vou colocar que elas são teores, e além disso, eu posso definir aqui, ó, em termos de quê, né, qual que é a unidade que elas estão representadas. Elas estão em partes por milhão, em miligrama por quilograma, e tal. Aqui elas estão em porcentagem. Então, ok, fiz essas definições iniciais. Ele está com a cara que eu espero. Aqui ele até já colocou aqui, ó, cobre porcentagem, níquel porcentagem. E aqui x e y em metros. É uma vez que a gente está tratando as coordenadas em UTM. Então, dou um next. Ele me mostra aqui um resumo do que é o tipo de cada uma das variáveis, qual que é a unidade, qual que é o tipo da variável. E aqui ele vai querer saber qual o nome que eu vou dar para esse objeto. Então, vai ser, vou dar o nome do banco de dados, Walker Lake. Aqui ele está desabilitado. Para habilitar, eu aperto o Enter, aí ele interpreta aqui como uma nova variável, e aí me dá a opção aqui de importar. Então, importei, ele veio aqui para a região onde estarão organizados os dados, né, a árvore do projeto. E aqui, se eu clico nessa setinha, ele vai me mostrar aquelas colunas que eu importei. Então, aqui está a tela, né, de visualização espacial. E como, né, eu quero ver a distribuição espacial desses meus dados, vou simplesmente pegar uma das variáveis e arrastar ela. Aí ele vai aparecer lá.
Então, esses são os teores de cobre. A gente vai tratar o cobre como nossa variável principal, vamos dizer assim, nossa variável de interesse, né? Vamos fazer de conta aí que é um projeto de prospecção em cobre. Então, esse é o nosso elemento de interesse. O níquel é de interesse secundário. Então, essa é a cara dos meus dados, né? Aqui a gente tem a escala, a gente tem a seta do norte, para a gente ter a referência, né? Então, ele está simbolizado segundo as cores, né, do arco-íris. Se eu clico aqui nesse maisinho aqui, ele vai abrir para mim a legenda. Então, eu vejo que ele vai estar variando ali, né, de 0 até 15,28. Né? Eu tenho aqui uma distribuição, uma configuração de dados, né, bem semi-regular, vamos dizer assim, né? A gente tem esse espaçamento maior aqui, bem regular. A gente pode até, né, medir aqui, vamos ver quanto tem entre uma amostra e a outra. A gente tem um espaçamento amostral de 20 metros, né, nessas regiões mais espaçadas. E aqui nessas regiões onde eu tenho amostras mais apertadas, tem ali 5 metros. Né? Então, o meu espaçamento amostral aqui, ele varia de 20 até 5 metros. Tem um adensamento amostral aqui em regiões de mais alto teor, né? Teores mais altos de cobre, que seguem essa geometria, né, mais alongada aqui, norte-sul. E algumas ocorrências aqui também na porção leste do depósito. Então, essas são as primeiras impressões, né, que a gente tem do banco de dados. A gente já vê que tem um conjunto de dados aqui com teores mais baixos, né, que são esses azuis, e um conjunto de teores que estão mais altos, né, aqui nessas, onde tem as amostras mais adensadas. Mas qual a magnitude, né, dessas relações? Né? O quão mais pobre ou mais rico é uma em relação à outra? A gente vai fazer a nossa análise exploratória de dados, né? Porque a gente precisa entender nessas relações e a ordem de grandeza dessas variáveis. Então, a gente vem aqui em Statistics, e aí a ferramenta aqui é DA, ou Exploratory Data Analysis, análise exploratória de dados. A gente vai clicar lá e vai abrir uma outra janela. E aqui na análise exploratória de dados eu tenho várias opções aqui. Eu posso fazer um mapa, né, que é o que a gente já fez lá na outra janela, mas aqui também consigo fazer. Eu posso visualizar em 3D, o que não vai ser o caso, né? O banco de dados tem só X e Y. Posso fazer as estatísticas, histogramas, etc. A gente vai fazer isso. Então, primeiro eu tenho que carregar meus dados aqui. Né? Eu tenho que falar com ele quais são os dados que eu quero fazer essa análise exploratória. Então, né, ele carregou aqui, interpretou cada uma das colunas, e aí para poder visualizar essas questões, eu simplesmente vou arrastar essas variáveis para lá. Se eu quero ver um base map, né, e vou clicar aqui no apply, para ele aplicar e me mostrar. Então, isso aqui é a que a gente já tinha visto, está na outra tela. E também vou clicar aqui em Automatic Apply, porque depois é só eu carregar e ele já vai rodar aqui para mim, para poder visualizar. Então, rodei ali, vou até tirar aqui o base map, porque a gente já viu ele lá. Então, fiz um histograma, né? Eu só simplesmente puxei, né, o cobre, arrastei ele aqui, no histograma, para a gente ver a distribuição de frequências, né, da variável cobre. Eu vejo que tem né, o que a gente chama de assimetria positiva, né? A gente tem mais valores com teores mais baixos do que valores com teores mais altos, do que melhor dizendo, né? Tem mais amostras com teores mais baixos do que amostras com teores mais altos, né? Isso aqui, cada uma dessas barrinhas é a frequência dessas classes de teores aqui. E, além disso, né, o que eu vejo? Eu vejo que eu tenho, né, uma frequência alta de dados entre 0 e
2, depois ela dá uma caída, né? E depois ela sobe e tem outro pico. Eu identifico aqui outro pico entre 5 e 7, 8. Isso é um indicativo, né, de populações diferentes, né, no meu banco de dados, que eu tenho que olhar com mais atenção. Posso também mudar essas configurações aqui de visualização, né? Posso aumentar o número de classes aqui, né? De repente consigo ter uma ideia melhor dessas distribuições, né? Dependendo do número de classes. Posso também fazer um corte, né? Aqui, não, eu quero só ver os dados que estão acima de 5. Eu vejo a distribuição deles aqui. Isso é uma maneira também de eu ir analisando, né, qual que é o comportamento dessas possíveis populações. Então, se eu quero ver só entre 0 e, né, o que eu tinha falado, né, quanto eu tinha falado aqui? 2? 3, vamos por 3. Se eu ponho aqui, então, 3, eu vejo a distribuição desses dados de 0 até 3. Se eu volto para o original e eu quero colocar o máximo, mínimo em 3 e o máximo lá. Eu vejo, né, a distribuição desses dados, né, que parece ser mais comportada a partir de 3, né? Então, eu já tenho uma ideia que, né, de um possível teor de referência para a divisão das populações. Outra coisa interessante também são os probability plots. O que eu vou ver com os probability plots? São os gráficos de probabilidade, né? Se eu, por exemplo, tenho essa variável com essa configuração, né, é interessante também, é importante eu observar essa distribuição com relação a uma distribuição de referência, né? Uma distribuição de referência, por exemplo, uma distribuição gaussiana. Uma distribuição gaussiana é uma distribuição simétrica, né? Ela tem uma quantidade de dados com baixos teores e com altos teores, e com uma alta concentração em teores médios. Então, se eu ploto essa variável contra uma distribuição teórica gaussiana, ele vai me dar essa curva, e isso pode também me indicar, de acordo aqui com inflexões, com quebras nesse gráfico, ou até com gaps aqui entre cada um desses pontos, isso pode também me indicar populações diferentes. Então, né, se eu dou um zoom aqui, eu consigo ver isso melhor, né, eu vejo aqui que, né, em torno de 6, parece haver uma mudança no comportamento da reta. Além disso, né, aqui em torno de 9,5 aqui, eu vejo que tem mais, né, tem uns gaps a mais, o que sugere também que tem uma outra população. Outra questão também é sobre a segunda variável, né? A gente viu aqui o cobre, vamos ver aqui a cara do níquel. Então, né, eu tenho uma distribuição mais assimétrica ainda, né? Ou seja, eu tenho uma concentração maior ainda de amostras com valores mais baixos do que amostras com valores mais altos, né? A assimetria, né? O grau de assimetria do níquel é bem maior do que de cobre. Então, também posso fazer a mesma análise de probability plot do níquel. Então, né, ele também me mostra aqui mudanças, né, gaps aqui, inflexões, que também podem sugerir diferenças de populações. Então, existem várias opções, né, de distribuição de referência que eu posso comparar, com as quais eu posso comparar essas variáveis, né, gaussiana, log normal, e tudo mais. Vou deixar algumas referências para quem se interessar mais sobre essas questões, para quem quiser se aprofundar mais. E uma análise também importantíssima é como se relacionam essas variáveis, né, uma com a outra. Para fazer isso, né, a primeira coisa eu selecionei as duas aqui e arrasto para o
crossplot. O que é o crossplot? Né? É o scatterplot, ou o gráfico de dispersão. Ele vai me mostrar os teores de uma variável plotados contra os teores de outra variável. Né? Então, cada um desses pontinhos é uma amostra específica. Então, por exemplo, essa amostra aqui, ó, que tem ali 14 e alguma coisa por cento de níquel, ela tem 6 e alguma coisa de cobre. Então, de maneira geral, né, eu vejo que elas têm uma relação positiva, ou seja, amostras que têm teores mais altos de cobre tendem a ter teores mais altos de níquel. Então, isso é uma questão importantíssima também quando a gente está fazendo análise de dados multivariados. Então, uma vez, né, a gente fez aí essas análises preliminares, né, a gente pode definir aqui, com esses histogramas e probability plots, essas possíveis populações. Então, como que a gente pode fazer isso, né? A gente vai pegar aqueles teores de referência, que eu falei aqui, né? Então, tem aqui em torno de... Vou aumentar aqui um pouco. Então, algo aqui em torno de 3 até... Tá, até aquela referência que eu tinha pegado aqui em torno de 9, né? 9,5, algo assim. Então, vamos analisar essas populações, né, diferentes, de 0 até 3, de 3 a 9, e de 9 em diante. Então, deixa eu fechar aqui a análise exploratória de dados, e agora a gente vai dividir, né, essas populações, esses dados todos em populações. Então, para fazer isso, a gente tem várias maneiras de fazer isso, mas uma maneira interessante aqui é usando essa opção, né, aqui na área de Data Management, tem que criar categorias a partir de regras. Então, né, quais são essas regras que eu vou definir e quais são as variáveis que eu vou usar. Então, vou carregar aqui o Walker Lake e vou inserir a variável que eu quero usar como referência para a criação dessas populações. Então, a gente olhou o cobre, vou definir 3 populações. Então, vou criar uma população que eu vou chamar de cobre, intermediário, rico. Então, aqui eu vou definir quais as regras para cada uma dessas populações. Então, quando a variável interesse for menor que 3, ela vai ser definida como pobre. Quando 3 for menor ou igual à variável de interesse e for menor que 9, ele vai definir como intermediário. E quando a variável de interesse for maior ou igual a 9, ele vai definir como rico. E aí, essas cores estão meio estranhas, então não, pobre eu quero colocar como azul, intermediário aqui eu vou colocar como um amarelo, e o rico eu vou colocar como vermelho. Ele vai perguntar, qual o
qual o nome da variável que você vai dar? Vou colocar domínios. Dei um Enter, ele habilitou. Mandei ele criar e ele já criou. Ó, foi aqui para a minha árvore do projeto. Então, fechei. E como esses domínios, né, se distribuem aqui no mapa? Então, vou carregar esses domínios para cá. Então, a gente vê que eles têm, né, essa relação. A gente vê que, realmente, aquilo que a gente suspeitava, né, de que essa parte mais... que tem o espaçamento maior das amostras, né, tem os teores mais baixos, que foi definido como aquele domínio, como domínio pobre, estão localizados ali. Depois a gente tem um domínio intermediário, aqui que está em amarelo, e o domínio mais rico, que está bem localizado aqui nessas regiões ali onde as amostras estão mais apertadas. Outra coisa que a gente tem que fazer, né, além de analisar essas relações espaciais desses domínios, isso é essencial, né, em qualquer trabalho de definição de domínios para modelagem de recursos minerais. Esses domínios têm que fazer sentido espacial, eles têm que ter uma conectividade espacial. Não adianta nada eu ter domínios definidos que uma amostra está aqui, outra amostra está lá no outro lado da mina, outra amostra está lá no meio de outro domínio. Esses domínios têm que ter conectividade espacial. E, além disso, eles têm que ter sentido estatístico, né? Eles têm que definir populações estatísticas adequadas. Então, para poder conferir isso, a gente volta lá no Statistics, no EDA, e aí o que eu vou fazer? Eu vou, né, deixa eu descarregar isso aqui. Aqui está os meus, né, tá a variável que eu acabei de criar, os domínios. Se eu carrego ela aqui no histograma, eu vou ver as proporções de cada uma dessas populações, de cada um desses domínios. Então, o meu domínio 1, ele tem 35% da quantidade total de dados. O meu domínio 2, ele tem quase 55%. E o domínio 3 aqui, que provavelmente é o rico, ele tem a menor quantidade de dados, né? Ele tem só ali 6, 7% quase 6% dos dados são desse domínio. E outra coisa também que eu vou fazer é analisar a distribuição do cobre, que é a minha variável principal, minha variável de interesse, com relação a cada um desses domínios. Eu seleciono o cobre, seguro o Ctrl, clico em domínios e aí arrasto as duas para os box plots. Ele vai carregar, ou deveria carregar. Deixa eu fechar e abrir de novo. Tá, e ele abre os box plots, né? O que são os box plots? Eles são, ele mostra a distribuição estatística da variável que eu estou analisando, que no caso aqui é o cobre, para cada um desses domínios. Então, eu defini lá como meu domínio pobre o azul, ele vai de 0 até 3, foi um cutoff, né, um teor de corte bem definido, né? Assim, ó, essas amostras vão de 0 até 3. As amostras do domínio intermediário vão de 3 até 9, então ele mostra essa distribuição do box plot de 3 até 9. E o domínio rico, ele mostra a distribuição de 9 em diante. Então, vejo que essa relação está, né, ela está reproduzida aqui. Além disso, eu quero ver como é que isso se apresenta com a minha variável secundária, né? Então, eu vou clicar no níquel, vou clicar nos domínios e vou ver como é que estão os box plots da minha variável níquel. E aqui a gente vê uma coisa interessante, uma sobreposição, né? Uma superposição de populações. Como a minha variável de referência utilizada foi o cobre, eu tenho os domínios definidos, tenho teores, né? Foi cortado na faca, vamos dizer assim. Essa aqui vai até
tanto, e a outra começa de tanto e vai até tanto, e assim por diante, mas essa referência não foi tão obtusa assim com relação ao níquel. Mas, de maneira geral, como a gente viu lá nos scatterplot, aqui nos crossplots, que elas têm uma relação positiva, né? Quando uma é alta, a outra tende a ser alta. A gente vê que o domínio pobre do cobre, ele é um domínio pobre também em níquel, com alguma sobreposição de população com domínio intermediário, e a mesma coisa com o domínio rico. Mas, de maneira geral, as médias que estão representadas aqui por esses xizinhos, elas respeitam essas relações. Domínio pobre mais pobre que o domínio intermediário e mais pobre que o domínio rico. Então, né, a gente definiu esses domínios, mas isso é muito, né, como eu disse lá, subjetivo. Isso vai depender se esses teores de referência são, de fato, importantes no processo, ou se eles têm significado de mercado para poder definir todas essas populações, ou não, se na verdade é mais interessante eu simplificar o projeto e fazer menos populações, ou se não, 3 domínios não são suficientes, eu preciso de 4, eu preciso de 5. Isso vai variar muito de projeto para projeto, e vai ser uma questão não só dos dados, mas também para que a gente quer o modelo, né? Porque é sempre uma questão muito complicada o número de domínios, né? A gente definir. Nunca é uma decisão fácil de ser tomada. Claro que do ponto de vista prático, a gente quer menos domínios, né? Quanto menos domínios, melhor. Menos domínios para a gente modelar os contornos, menos domínios para a gente fazer caracterização estatística e geoestatística, menos domínios para ser estimados e validados. Só que com poucos domínios, a gente corre o risco de misturar populações estatísticas e acabar penalizando os modelos que a gente está querendo fazer. Isso pode, inclusive, gerar prejuízos na estimativa de tonelagem, né, de minério. Então, a gente também quer caracterizar bem essa população, mas também de modo que não seja um número excessivo de domínios, né? Porque domínios demais vai complicar as minhas análises subsequentes, né? E também muitos domínios vão acabar gerando, vai acabar fazendo com que alguns domínios tenham poucas amostras. E isso prejudica também a análise estatística de cada um desses domínios, né? Porque para caracterizar bem um domínio, a gente tem que ter um volume adequado de amostras. Se não, né, você fazer estimativas de todo um domínio com meia dúzia de amostras, vai acabar ficando um domínio meio capenga, né, pouco adequado. O que seria o caso se eu definisse aqui, por exemplo, um quarto domínio aqui, eu vou criar aqui um muito rico, com a variável de interesse maior ou igual a 12. Tá? Fazer com que 9 seja menor ou igual a variável de interesse, que é menor que 12. Então, 9 menor ou igual a V1, V minúsculo, e esse aqui, domínios 2. Então, criei uma outra configuração de domínios, que aí eu vou carregar. E aí, o que eu vejo aqui? Eu vejo uma subpopulação aqui, né? Com esses vermelhinhos mais escuro. Só que tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5 amostras, né? Como é que eu vou caracterizar um domínio geológico com 5 amostras?
E, além disso, né, a gente vai ver um pouco mais sobre isso amanhã. Eu tenho essas 4 amostras concentradas aqui, e eu tenho uma amostra perdida aqui, uma amostra perdida aqui, e isso é o que eu queria dizer com relação àquela continuidade espacial, né, conectividade espacial de domínios, né, a gente quer evitar esse tipo de coisa, né, quer evitar domínios fragmentados. Então, é interessante, né, são muitas questões que devem ser analisadas, não só as relações estatísticas e geológicas, mas também questões práticas na definição desses domínios. Então, essa era a demonstração que eu queria fazer para vocês, de hoje, né? Então, se tiverem alguma pergunta, alguma questão, fiquem à vontade. Aqui no chat também ninguém mandou nada ainda. Não, ninguém, não é O pessoal possível. tá acanhado. Claro, assim, ou tá muito claro ou tá muito chato. Assim, ou eles não entenderam absolutamente tudo, ou entenderam absolutamente nada. Não, mas muito bom. Eu prefiro pensar que estão entendendo. Quero ver na prática todo mundo fazendo. Gente, dá um feedback aí, tá assim, tá claro, não tá claro, ficou, assim, alguma coisa que ficou mal explicada ou não, fiquem à vontade aí mesmo. O pessoal tá falando que foi ótimo. Então tá dando para acompanhar, gente, tranquilo? Na prática que pega mesmo. Não, então, se tá bom, mas assim, se tiver alguma questão também sobre software, alguma dúvida sobre alguma ferramenta, fiquem à vontade aí, alguém que tiver familiaridade com algum outro software, tirar alguma dúvida. O Christopher está perguntando sobre os cursos das geovariâncias. Ele falou Tem alguma isso. pergunta específica? Mas você falou, você quer saber sobre os cursos das geovariâncias. Tá. A gente tem um catálogo de cursos que vão desde de introdução à geoestatística até usar ferramentas específicas do software, né, para tipo geoestatística básica com o Exatisnil, ou coisas mais específicas como, por exemplo, análise de risco com simulação geoestatística. Esse é um curso também. Que é todo um outro universo nessa questão de simulações, de estatísticas, análises probabilísticas, né, análise de risco. Isso também existe um curso específico nisso. Existe também um curso para a análise de malha ideal de sondagem, né, por técnicas de simulação e variabilidade, né, para poder identificar, dependendo do depósito, qual o espaçamento mais adequado dos furos de sondagem. Tem esse curso que a gente está montando sobre machine learning, né, a gente vai ser mais profundo, né, nessas questões de cluster análise, de machine learning, né, que na verdade aqui a gente ainda não chegou, mas daqui a pouco a gente vai chegar. Mas nesse curso da geovariância a gente vai tratar ele com maior profundidade, usar mais algoritmos, né, algoritmos que nós não vamos ver aqui, e fazer análises que a gente não vai conseguir fazer aqui pelo tempo. Mas eu posso disponibilizar o catálogo completo aí de curso. Aí a Jéssica compartilha com vocês aí. Com certeza.